Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, como você já sabe, é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esse trabalho aí, né, aspectos imunológicos do isolamento e confinamento, né. Então é um trabalho, que se propõe a falar basicamente da questão de voos espaciais, né. Então ele levanta aí a lebre dizendo o seguinte: "Olha, o voo espacial, tem uma série de perigos, vamos pensar assim, né, então, ele fala aqui, né, os dados que a gente vai discutir foram obtidos, por exemplo, em estações espaciais, né, então ele fala aqui, ó, equipamentos, né, o locais aí, né, de isolamento humano. Aqui a gente tem a Estação Espacial Internacional, aqui é uma estação na Antártica, aqui é uma estação terrestre, né, Spacecraft que era, e essa aqui chama NEC. Essas aqui então são para simular, questões espaciais, essa aqui é uma estação espacial, isso aqui é uma estação na Antártica que é diferente aí, né, dessas de espaciais, mas tem os fatores de isolamento também, uma série de coisas, tá. E aí ele fala, por exemplo, que o voo espacial, por exemplo, né, então você pega a Estação Espacial Internacional, tem radiação, né, quem gosta de quadrinhos aí, é só lembrar lá que os Quarteto Fantásticos, né, se transformaram em um quarteto fantástico através de uma, se não me engano no quadrinho, uma nave que não tinha uma proteção, isolamento adequado, os raios cósmicos alteraram aí o DNA deles, né. Então tem microgravidade artificial, né, estresse, alteração na alimentação, hipodinamia, que é a falta de carga adequada sobre o corpo, isolamento, né, que também estações terrestres, né, spacecrafts terrestres, seriam as estações, aqueles módulos ali da esquerda que eu mostrei, ou seja, esses dois aqui, né. Eles têm isolamento, ambiente artificial, tem estresse psicológico, alimentação, nutrição, falta de carga também. Eh, na estação espacial, no Polo Sul, na hipóxia, baixa temperatura, isolamento, ambiente artificial, estresse psicológico, nutrição alterada, e também questão do ambiente apertado, tal, né, hipodinamia. Mas, então, ele fala o seguinte, né, que se você quiser, por exemplo, mandar homens até a Marte, principalmente, você vai ter longos períodos, né, então, como é que você vai fazer para lidar com esses problemas? E aí eles falam que apesar de questão de, microgravidade, etc, né, ou radiação, nos, vamos dizer assim, astronautas, por exemplo, um fator mais gritante para a imunidade é o próprio estresse psicológico. Porque tem toda uma série de complicações, né? Um ambiente perigoso, você está numa missão, tem muita atenção em tudo, enfim. Né? Então, nesse estudo, ele vai falando, né, de dados que foram obtidos, por exemplo, desde as estações espaciais, né, em naves, por exemplo, aí Salyut, Soyuz, Space Shuttle, ou estações espaciais como Skylab, da minha época, Salyut, eu lembro também, Mir, né. Então, e aí ele fala de estudos que foram feitos com vários períodos, por exemplo, né, 110 dias, então ele vai falando aqui, né, 110, só para vocês terem uma ideia, 135 dias, 110 dias, 520 dias. Então, conforme o estudo, ele vai mostrando, vou mostrar os trabalhos para vocês. Mas, basicamente, a preocupação é o que acontece com tanto tempo de indivíduo isolado com a imunidade dele. E, basicamente, o que o trabalho mostra é que, por exemplo, aspectos da imunidade inata, que é a primeira imunidade aí, né, decai muito. Então, por exemplo, decai muito o NCAS, que é um marcador de estresse imunológico, quando ele cai, né, eh muda muito o Like Receptor, vou mostrar para vocês um pouco isso, só para mostrar mais esse, altera todo o perfil de Like Receptor, a ponto, por exemplo, de no trabalho, eles comentaram que a microbiota, vamos dizer assim, independente de poder acontecer desbiose, como alguns estudos sugerem, mas a própria microbiota saudável, aquelas bactérias ali que tem ali, né, a microbiota normal, eh, na situação de queda imune ser tão grande que você pode ter essas bactérias causando problema, tal a queda da imunidade, ou até reativação de vírus que estão aí em estado silente, né, ou seja, eles estão ali como um Epstein-Barr vírus, ou um vírus que você entra em contato, que fica ali preso
no seu organismo, preso entre aspas, né, é mantido num estado onde ele não consegue replicar nada pelos seus mecanismos imunológicos, a ponto deles poderem ativar em função disso. Então, por exemplo, né, só para mostrar aqui, para vocês entenderem o que a gente vai falar, então, estou mostrando para vocês, né, os receptores de padrão de reconhecimento, né, então esse aqui, reconhecimento de patógeno, são os Toll-like receptors, né, descoberto lá na Drosophila, uma mosca, né, acho que é a mosca da bananeira. Então, tem vários tipos de Toll-like receptors. Você vê na figura aqui, por exemplo, vai até 9 nessa tabela, e na figura tem até 10, por exemplo, né? Mas cada um deles é feito para reconhecer alguma coisa. Deixa eu explicar um pouco melhor. Quando a gente fala, por exemplo, de imunidade inata, a gente costuma dizer que a imunidade inata é aquela imunidade que ataca os invasores sem necessidade de apresentação. E, de fato, né, eles não precisam que alguém pegue o invasor ou as substâncias e apresente para ele poder montar uma resposta padrão. Não. Mas eles têm, sim, um tipo de reconhecimento, no sentido que ele reconhece padrões moleculares, né, substâncias que, RNA virais, cápsula viral, proteínas de bactérias gram-positivas ou gram-negativas, né, gram-positivo como Staphylococcus aureus, gram-negativo como uma E. coli. Então, esses receptores aqui da imunidade, são da imunidade inata, eles não precisam daquela apresentação, como no caso dos linfócitos, da imunidade inata, mas eles reconhecem, sim, padrões moleculares, né? Então, eles fazem parte daqueles receptores de reconhecimento de padrão molecular, né? Então, por exemplo, aqui o Toll-like receptor 1, né? Proteína de lipobactéria, né? Expressa em neutrófilos, eosinófilos, zimosan, aqui, ó. Aí tem o Toll-like receptor 2, né? Ácido lipóico, quitina, essa lisofosfatidilcolina, né? Onde eles estão, tipo de célula, e aí o que eles estão reconhecendo? A bactéria positiva, gram-positiva, fungo, né? Toll-like receptor 3, ó, DNA viral, ó, Toll-like receptor 4, muito conhecido, né, porque é do LPS, lipopolissaccáride, a bactéria gram-negativa, está expresso em neutrófilos, basófilos, sinófilos. Então, o Toll-like reconhece flagelina de bactéria, né, o Toll-like receptor DNA também de viroses. Então, cada um desses receptores, que eu vou mostrar na figura agora, ou estão, por exemplo, ou eles estão aqui na membrana, ó, o 4 na membrana, já o 3, o 7, o 8, estão ali em endossomos, né, organelas intracelulares, e eles vão reconhecendo diferentes substâncias e acabam depois ativando citocinas e padrões de ativação das células da imunidade inata. Tá? Então, a imunidade inata tem sim uma capacidade de reconhecer diferentes tipos de invasores, né, que levedura, um monte de coisa, mas a gente não chama de apresentação, mas antigamente a gente falava, eles reconhecem, eles vão lá e fagocitam, vão lá e produzem espécies ativas de oxigênio, mas não se falava reconhecimento. Então, ele tem sim, de certa forma, uma maneira de identificar. Então, Toll-like receptors são um tipo desses receptores, tem outros, tá? Inflamassoma, tem outras coisas, mas só para mostrar. Por quê? Porque aqui nos dados fala um pouco. Então, você vê aqui nas tabelas, ó, né, missão que simulou a Lua, 9 dias, 9 dias, 17 dias, ó, diferentes mudanças, mas você vai vendo aqui, ó. Aí vai ver dependendo do trabalho, né, homem, mulher, mas, ó, por exemplo, muito, ó, dramática diminuição, isso aqui de 17 dias de qualidade, né, da quantidade de Toll-like receptor 4, 5, 6, né, e as células, monócito, Toll-like receptor 3, né, diminuição de GA, imunoglobulina A, IgM, IgG, aqui são 135 dias, né? Isso aqui é na espação espacial, né? Então, aqui estão o tipo de experimento que eles fizeram, depois quem quiser olhar com calma, vários tipos de experimento, e aqui os achados principais, ó, outra coisa, ó, diminuição na função e atividade de linfócito T, supressão da atividade citosólica, de natural killers, né? Sinais de sensibilização à alergia de bactéria, ou seja, a pessoa começou a ficar mais sensível a essas bactérias, né? No sentido de ter a sensibilidade, respondendo de forma, percebendo, tendo ter resultado, ficando até suscetível a ataques dessas bactérias, mas não tendo uma defesa, tá? Então, ó, a atividade funcional foi reduzida, outro trabalho aqui, ó, 110 dias, a atividade da célula T reduzida, aí eles vão falando conforme a partir do 4º mês, a partir do 6º mês, conforme o tempo, né? Supressão, ó,
da taxa de redução de linfócito T helper de CD4 para CD8, né? Aqui, de novo, redução de GM, GG, né? Aqui, alteração de linfócito, né? Aqui ele fala de aumento absoluto, mas aqui no caso ele fala de um aumento absoluto para tentar compensar a diminuição da funcionalidade deles. Então ele está falando, supressão da função de fagocitose, 10 minutinhos, né? Monócito, então, ou seja, aqui é a imunidade. Então, quando se fala IgM, IgG, IgA, você está falando de imunidade adaptativa. Quando você fala de linfócito T, adaptativa, né? Quando você fala de Toll-like receptor, você está falando de inata. Aqui, aumento de citocinas, né? Então, de citocinas como se estivesse tendo uma ativação de Epstein-Barr vírus, aí a preocupação, né, deles estarem preocupados. Por que esse cara está ativando um padrão de citocina tipo Epstein-Barr vírus? Será que ele está reativando esse vírus que ele tem no corpo? Então, são questões, né? E aí vai, 520 dias. Então, aí, né? Então, tem várias, né? Nesses trabalhos, vários achados, né? Então, de modo geral, alguns parâmetros, por exemplo, muitos diminuem, que eu mostrei alguns não alteram, outros aumentaram, mas eles falam que tentam aumentar para compensar a diminuição de outros parâmetros. Mas, enfim, né? Esse trabalho, o que ele mostra, basicamente, é que o isolamento, né? Nessas situações aí, acaba mexendo com o sistema imunológico. É lógico, o que me chamou um pouco a atenção desse trabalho para trazer um pouco ele, como é estresse psicológico? O estresse psicológico causado por isolamento, né, ainda que você vê, feito com pessoas voluntárias, às vezes astronautas, às vezes voluntários, militares, né, conforme o tipo de estudo, ainda que as pessoas iam para essas missões de forma voluntária, sabiam, tinham treinamento, o estresse psicológico é tal quando a pessoa fica muito tempo isolada, né? Então, nenhum desses trabalhos aqui foi feito com uma pessoa só, né? Eram 3, 4, 6, conforme a situação do ambiente permitia. Mas todas elas tiveram alteração do padrão imunológico. Então, embora ele fale que o estudo ele é voltado para a coisa do espaço e tal, ele mostra que é importante entender os objetivos do isolamento prolongado para entender como isso mexe com a imunidade. E, de certa forma, a gente viu que mexe, né? Mexe de uma forma talvez preocupante, no sentido que muitos parâmetros mudam, alguns tentam compensar, outros não, a ponto deles levantarem a hipótese: será que a minha microbiota, que eu não estou tendo desbiose, ele mora, tem trabalho que mostrou desbiose, eu não falei, mas tem trabalho que mostra desbiose. E ainda quando não mostra uma desbiose, o próprio perfil que eu tenho quando eu estou em terra, quando eu não estou isolado, pode me causar problemas, né? Pode me causar uma infecção, pode me causar uma inflamação, pode me causar o aparecimento de um tumor, porque a vigilância imunológica está alterada. E então é importante a discussão desses dados, né? E aí eu também faço aqui vamos dizer, até de forma talvez não muito devida, né? Uma reflexão dessa questão também do isolamento, não agora nesse âmbito, mas isolamento das pessoas, né? Pessoas que ficam isoladas, ou por qualquer tipo de problema, ou ficam sem contato muitos dos outros, né? Mostrando que isolamento não é uma coisa boa, né? Então, daí a necessidade da gente tem de se comunicar, estar junto com os outros, porque a gente sempre aprende na escola, né? Nós somos seres gregários, mas numa visão talvez sociológica, antropológica, de que nós estamos em grupos, né? Para facilitação. E se for esse o caso, se realmente nós evolutivamente ficamos gregários, tem até um trabalho aqui no vídeo, né, que eu falo daquela coisa que quando as pessoas estão juntas, uma modula a outra, né, que é aquela hipótese lá do biosincronismo, né, biosincronismo comportamental, tem isso no vídeo no canal, esse biosincronismo comportamental que mostrava que são liberados hormônios para influenciar um ao outro quando as pessoas conversam. E, de certa forma, aqueles hormônios afetam tudo. Então, e aqui a gente vê que quando tem muito isolamento, muito estresse, pouco contato com as coisas, ainda que tivesse pessoas juntas, altera a função da imunidade, né? E no trabalho ele alerta uma coisa que é importante também. Ele fala, olha, o sistema imune conversa, né, com todos os outros sistemas, sistema nervoso, sistema endócrino. Então, qual é o impacto que está tendo de forma similar do sistema imune nos outros sistemas de pessoas que ficam isoladas, tá? Então, é um trabalho diferente, difícil ter dados desse tipo de coisa, né, porque ele fala, os estudos são extremamente custosos, né? Como é que você vai levar um cara para uma estação espacial?
não é sempre que você dispõe desses dados, e mesmo quando você simula em terra, é difícil fazer pelo custo humano, financeiro e tudo mais, mas traz um pouco essa questão aí para a gente pensar do isolamento, né? Talvez aí ó, a solução seja o que está aí no desenho, né? Como as celebridades seriam capazes, né? Seriam capazes de sobreviver sozinhas por longos meses numa ilha deserta, né? Olhando a si mesmo. Então, talvez o que faltou ali nos estudos da estação espacial do isolamento seja aquele efeito do Narciso, né? Narciso acha feio tudo que não é um espelho. Então é isso, gente, né? Mais uma coisa aí para a gente discutir, pensar em ciência, pensar em trabalhos. Tá ok? Um grande abraço, até a próxima. Deixe seu like, porque se eu posto o vídeo e não tem like, eu vou me sentir isolado, eu ver que ninguém está vendo o que eu faço, o meu sistema imune vai começar a cair, tenho certeza que vocês não querem isso. Tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.